Você tem amor e afeição com sua casa, com seus animais, gatos, cachorros, vacas. Você tem amor. Você não pode dizer que não tem amor. É preciso desenvolver, portanto, amor espiritual. Por isso, Baladeva Prabhu protege nossa Shuddha Bhakti, nossa devoção pura. Baladeva Prabhu, portanto, protege nossa Shuddha Bhakti. Por isso a gente celebra o Raksha Bandhan e o Julana Yatra, todos nessa conexão. Não é bom? Você gosta disso? Onde você tá morando? Na França? गुरुदेव ये रक्षाबंधन का उदाहरण शास्त्र में कहाँ दिया गया हुआ है? शास्त्र में कहाँ दिया गया हुआ है? किस इतिहास में किस Essa tradição vem do nosso Parampará. Parampará significa aqui tradução. Pramana significa evidência. De acordo com a cultura védica indiana, existe esse sistema, essa tradição. Nos países ocidentais tem o Dia dos Namorados, dia, né, de São Valentim. Mas a nossa cultura védica, a gente tem esse tipo de celebração, Raksha Bandhan. Os irmãos protegem uns aos outros com amor e afeição. A origem desse Harikata também está relacionada a Bali Maharaj, dando tudo o que tinha em caridade. Se você der caridade ao Senhor, você amarra o Senhor. Então esse kata, a origem dele é em Bali Maharaj. Bali Maharaj estava orgulhoso. Mas esse tipo de caridade é mundana. Ele fez sacrifício de fogo. E depois do sacrifício ele deu caridade. Isso é Karma Kanda. Mas na nossa tradição Vaishnava isso é Bhakti. Quando você tem um motivo espiritual e devocional no seu coração, isso é Bhakti. Então, chamado Bhagavata evidencia que o Senhor ele fica amarrado pelo amor divino do seu devoto. Como amarrar o Senhor? Então, a mãe Yashoda amarrou Krishna com seu prema de Vatsalya, de parentalidade.
Então você amarra Sarakshi, essa pulseira? Qual é o seu humor ao fazer isso? Gurudeva, me dê esse prema. Que tipo de prema, de amor divino você quer? De acordo com o seu humor é o que você vai receber. E se eu não souber o que perguntar? Não tem problema se você não souber. Gurudeva vai te dar. Muito misericordioso. O bebê não fica pedindo que tipo de comida ele quer. A mãe sabe o que o bebê precisa. Ela vai lá e dá. Então agora eu entendi. Entendendo ou não, não tem problema. Você vai obter o fruto. Feeling. De acordo com a sua intenção, com o sentimento, é que você vai obter o fruto. Intention. Qual é a sua intenção? Assim você vai obter o fruto. Entendeu? तो अच्छी भावना से बांधना चाहिए. As gopis têm um único desejo, um único humor. Krishna é nossa vida e alma. A gente sabe que você tem uma agenda muito cheia, viajando o mundo inteiro sem parar. Você não descansa nem um dia, Gurudeva. Então, vocês é que querem descansar e me fazem descansar. Não, eu preciso da Harikata. Por que os Mahapurushas estão viajando pelo mundo todo? Só tem uma razão para eles viajarem tanto. É falar Harikata. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada disse: se eu tivesse dinheiro suficiente, eu compraria um avião particular para viajar de um canto a outro, de um lugar a outro. Por quê?
para o mais breve possível espalhar Tritapa, Tritapa. as entidades vivas estão sofrendo os 3 tipos de infortúnios de Maya. Adhyatmic, Adidaivic, Adibautic. Se eles escutarem Krishna Katha, eles vão se libertar desses sofrimentos. Srimati Radhika recitou esse verso. Tapta Jivanam Kavi Viriditam Kalma Sapam Shravana Mangalam Bhuri Tade Bhuri Najana. O que significa isso? Bhuri Dhajana, aquele que é o melhor doador, que fala sobre o Srimad Bhagavatam, Krishna Katha. Krishna Katha e Hari Katha é a única proteção real para os seres vivos. Esse é o verdadeiro significado de Raksha Bandhan. Amarrar, né? Essa pulseira. Raksha que significa proteger. E Bandhan significa amarrar. Então, o que vai te amarrar em Deus e desamarrar do mundo? Hari Katha. É a única proteção possível. Hari Katha é a única coisa que pode nos proteger. De outra forma, não existe nada. Por essa razão é dito aquele que viaja pelo mundo todo, ele realiza como os seres vivos estão sofrendo essas dores de Maya. Por isso, essa pessoa vai de casa em casa para libertar, de país em país, viajando e viajando. É verdade ou não é? Essa pessoa não tem nenhuma outra motivação e muito menos interesse próprio. Não possui nenhum interesse próprio. Ele viaja apenas para o benefício do próximo. Então precisa ouvir Harikatha. Harinama e Harikatha. Quem pode nos proteger? Só Harinama e Harikatha. O que é Harikatha? Onde está Hari? Harikatha. Onde está Hari? Entende? Harikotai. Onde está Hari? Ele está no próprio Harikatha. Onde está Hari? No Harikatha. Então é um trocadilho, né? Harikotai significa onde está Hari? Onde está Deus? Está nos assuntos relacionados a Deus. Krishna está no próprio assunto sobre Krishna. Krishna Katha é o próprio Krishna. Entendeu? Então escute Krishna Katha, porque ele mesmo entra nos nossos ouvidos, vem para o coração e limpa todas as coisas indesejáveis, anartas. Escute Harikatha. Harikatha é o alimento para a alma.
A gente come alimento, comida, mas o Harikata é o alimento para a alma. A alma está chorando. A alma está chorando e pedindo por comida, alimento. E isso é o Harikata. Que a comida, Harikata. Vrindavana Parikrama. Você vem? Harikata. Abhisheka. Foi muito bom. Foi um dia de Baladeva Prabhu muito bom. Baladeva Prabhu. अच्छा गुरुदेव कुछ याद नहीं किया Quem é Baladeva Prabhu? ज्ञानदिव्यनन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तवाणिति नामिने पञ्चकल्पितस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Então, Baladev Prabhu Baladeva Prabhu is é the direct expansion a of Krishna. expansão direta de Krishna e também é conhecido como a Kanda Guru Tata, o princípio inseparável do Guru. Baladev Prabhu Baladeva Prabhu expands from expande-se the right side do lado direito, a partir do lado direito de Krishna, and e he serves serve Krishna in his Krishna em sua various lila ways. de várias formas. And E também so he serves also as the mercy potency of Krishna ele é a própria potência da misericórdia de Krishna, is vested into the potency of Sri Guru. que é investida na potência de Sri Guru. Sadhguru Então, is Sadhguru directly a é manifestation diretamente uma of manifestação de Baladeva Prabhu. and through that E através Karuna Shakti, dessa potência de misericórdia, Karuna, Shakti e compaixão, ele é capaz de libertar as entidades vivas, divas. and E yeah, so Shri Guru is not Sri different Guru é from não diferente de Baladeva and in Prabhu. Gaura Lila, E na Gaura Lila, Shri Baldev nos Prabhu passatempos de is Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Baladeva Prabhu é Nityananda Prabhu. So E as we have seen como that vimos, Shri Chaitanya Mahaprabhu Sri Chaitanya Mahaprabhu directed Shri Nityananda direcionou Nityananda Prabhu to a deliver all libertar people todas as in pessoas Bengal, na Bengala. and he preached E ele pregou from door to door, from house to de house, porta em porta, de casa em casa, begging people implorando que as pessoas dissessem o santo nome de Krishna. and E he is just showing such ele demonstra high tal mercy, high compassion, misericórdia e compaixão elevadas, because he's porque ele, without any self-interest, sem nenhum without autointeresse any, with not even e sem nem mesmo a trace of um anger, traço de ira, as in the bhajan Akrodha Parmananda. como no Bhajan Akrodha Paramananda é falado, From door to door, ele house vai to de house, porta em porta, de and he casa is em being casa, sometimes e algumas scorned by vezes others, ele é but he is até so humble and he is, sofre, né, he has sofre this, pela mão das pessoas, mas ele é tão humilde for e ele everyone to tem chant the essa holy name. intenção And in this de way, que todos cantem os santos nomes e, portanto, dessa forma, inundating everyone ele with está prema that Shri Chaitanya
derretendo o coração de todos, inundando todos com o prema que Mahaprabhu veio conferir. Então eu oro para Sri Nityananda Prabhu, oro para Sri Baladeva Prabhu, Sri Nityananda Prabhu e Srila Gurudeva, que vocês possam me conceder tal misericórdia para que eu possa realizar as verdades de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, a devota tá falando em hindi, eu não vou conseguir entender tudo. Ah, tá falando em inglês agora. Então, Baladeva Prabhu se manifestou a partir do lado direito do corpo de Krishna e do lado esquerdo veio Srimati Radhika. Srimati Radhika veio do lado esquerdo do corpo de Krishna e Baladeva Prabhu veio do lado direito do corpo de Krishna. E Baladeva Prabhuji mostra como servir Krishna de 10 formas. O assento, o abano, e de várias formas ele demonstra como servir Krishna. E nosso Gurudeva é a manifestação de Baladeva Prabhu, que vem para nos ensinar a servir Sri Krishna, Sri Radha e Krishna. Esse é Gurudeva. Baladeva Prabhu, quando ele estava no ventre de Deva, que ele foi transferido para o ventre de Rohini. E Devaki estava aprisionada na prisão de Kamsa. E ela sabia que a criança seria morta porque Kamsa estava matando um filho dela após o outro. E na 7ª gestação, era Baladeva Prabhu que estava dentro do ventre, porque ele sempre vem antes de Krishna. Então, Baladeva sempre vem antes de Krishna para estabelecer uma base antes da chegada de Krishna. Por isso, Baladeva Prabhu veio na 7ª gestação, antes de Krishna, que era a 8ª. E, através da sua potência de misericórdia, ela transferiu, depois de 6 meses de gestação, ele ficou no ventre de Deva até os 6 meses, depois foi pro ventre de Rohini Devi, quando ficou lá mais 8 meses, e Kamsa achou que ela teve um aborto. Teve essa impressão. E aí, foi dessa forma que ele se manifestou, né? Ele ficou no ventre materno por 14 meses no total. Daí depois Rohini deu à luz a Baladeva Prabhu.
Você sabe alguma coisa dos passatempos de Baladeva Prabhu? Talvez quando ele matou um demônio, você sabe alguma historinha? Você sabe aquele do burro, que ele matou o burro? Sabe essa história, filha? Conta essa historinha. Baladeva Prabhu matou um demônio, você sabe essa história? Quem que Baladeva Prabhu matou? Dhenukasura. Como que ele matou o demônio Dhenukasura? É só para começar. Baladeva Prabhu nasceu no ventre de Devaki, no ventre de Devaki, e ele foi trocado para o ventre de Rohini, transferido. E ele era o irmão mais velho de Krishna. Ele também é conhecido como Sheshanaga, que protegeu Krishna enquanto ele estava sendo carregado até Gokul, de Mathura. É isso que eu sei. Estamos celebrando esses dias auspiciosos, desde a Julana Yatra até o Tirobhavatiti, desaparecimento de Rupa Goswami, e agora, ontem, celebramos o aparecimento de Baladeva Prabhu, cujos passatempos são sempre, esses passatempos são todos relacionados e próximos uns aos outros, e somos tão afortunados por termos o nosso Guru Varga elaborando sobre esses passatempos de formas tão diferentes e também de acordo com os Shastras. De acordo com os Shastras, às vezes existem coisas difíceis de se entender que parecem até contrárias, mas os nossos gurus, nossos acharyas, nos revelam essas verdades, nos estabelecem essas verdades, simplificando-as, esclarecendo-as e as estabelecem de fato dentro do nosso coração para que possam se tornar realizações. Baladeva Prabhu é muito importante porque ele é o próprio princípio indivisível do mestre espiritual. Ele estava no ventre de Deva, que foi transferido para o ventre de Rohini, e depois essa transferência foi quando ele utilizou o Akarshan. Akarshan significa ser retirado de um lugar a outro. Por isso o nome dele é Sankarshan. Ele foi retirado de um local para outro. Ele foi atraído de um local para o outro. E porque ele foi atraído do ventre de Devaki para Rohini, Yogamaya o atraiu. Por isso o nome dele é Sankarshan. Rohini, nesse momento, estava em Gokula, sob os cuidados de Nanda Maharaj. Quando ele chamou Gargacharya, ele deu o nome de Sheshanag. Primeiro, Baladeva Prabhu foi chamado Bal. Bal, Rama e Sankarshan. Por isso ficou Balaram. Baladeva Prabhu é a própria força de Krishna. Então, Bal é força. E outro nome, Ram.
Ram, Ramayatiti Ram, aquele que está sempre dando prazer para todos os seres vivos, aquele que está sempre dançando no coração de todos os seres vivos. Por essa razão, seu nome é Ram. Então, por isso ele é chamado Balaram. E outro nome foi dado Sankarshan. Gargacharya o nomeou assim. Esses três nomes, Balaram e Sankarshan. Sankarshan. Então são os três nomes de Balarama. Devaki teve 6 filhos, mortos por Kamsa. O sétimo, na 7ª gestação, Baladeva Prabhu veio. Quando ele veio na 7ª gestação do ventre de Devaki, ele veio para estabelecer a plataforma para o aparecimento de Krishna. O Guru, ele vem antes do Senhor. Baladeva Prabhu é a Kanda Guru Tata, o princípio indivisível do mestre espiritual. Portanto, Baladeva Prabhu faz a plataforma, a base para o aparecimento e a atividade de Krishna. Que Krishna apareceu depois no ventre de Devaki. Mas, de acordo com Yogamaya, ela pegou ele do ventre e o transferiu para o ventre de Rohini Devi. Então, quando Devaki estava com 6 meses de gestação, Yogamaya fez esse arranjo e pegou Baladeva e levou ele para o ventre de Rohini. Então, por essa razão, ele é Akarshan. Aí ele é chamado Shankarshan. E ele atrai todas as entidades vivas em sua direção. E ele dança no coração de todas as entidades vivas. Por isso, para ele tem 3 nomes: Bal, Ram e Sankarshan. Rohini Devi também estava grávida, junto com Devaki. Yogamaya pegou esse bebê e colocou no ventre da Rohini. Então, isso significa que ao todo, no ventre de Devaki ele ficou 6 meses. E no ventre da Rohini ele ficou 8 meses. Porque a Devaki, Rohini, elas estavam grávidas ao mesmo tempo, simultaneamente. Então ele ficou 6 meses no ventre de uma e 8 meses no ventre de outra. Então, quanto tempo ao todo ele ficou no ventre? 14 meses no quentinho da barriga. E aí, quantos meses no total? 14. 14 meses. Yashoda também deu à luz ao bebê Krishna. E Devaki e Yashoda estavam grávidas juntas, elas deram à luz juntas. O Harivamsa Purana também explica exatamente isso. Devaki e Yashoda deram à luz ao mesmo tempo para os seus bebês. Quantos dias de diferença tem Krishna e Balarama? 8 dias só. 8 dias separam o nascimento dos dois. Então, Balarama Prabhu nasceu 8 dias antes de Krishna. Essa é a diferença entre eles de idade, 8 dias. Então, Gargacharya deu esse nome para Baladeva, Sankarshan.
Gurudeva que contou esse kata. No mundo espiritual, Goloka Vrindavan, enquanto Krishna pensa, eu estava pensando, eu sou único, estou sozinho. Mas sem muitas pessoas, eu não posso fazer passatempos. Então ele estava pensando, Eko Aham Bahusami. Eu preciso manifestar outras formas. Ele estava pensando isso. Ele estava pensando, Eko Aham Bahusami. Então Shakti estava dentro dele já. Shakti significa potência. Ela é murta ou amurta, manifesta ou imanifesta. Então, Srimati Radhika é a potência original de Krishna. Mas Srimati Radhika às vezes está manifestada, outras vezes não manifestada. Nesse momento, Krishna estava sozinho, ou seja, Shakti não estava manifestada. E sem Shakti, potência, ele não pode fazer passatempos, lila. Krishna é Shaktimano, possuidor da potência. E Srimati Radhika é chamada Shakti, a própria potência. Ela é Purna Shakti. E Krishna é Purna Shaktiman. Não há diferença entre a potência e o possuidor da potência. Então Krishna estava pensando, eu quero fazer doces passatempos. Depois de alguns segundos, Krishna, o braço direito de Krishna começou a tremer. Então Sadashiva manifestou-se de seu lado direito. Em outra kalpa, em outro período, Baladeva Prabhu é que se manifestou de seu lado direito. Então, diferentes kalpas, diferentes katas. Depois, do lado esquerdo de Krishna, em outro momento, essa jovenzinha linda apareceu e ela saiu correndo. E ela virou a face para Krishna. Quando Krishna a viu, ele ficou como completamente intoxicado e saiu correndo atrás dela. Por essa razão, o nome dela é Radha. Quando Krishna estava correndo atrás, tendo atração por ela, por isso o nome dela foi dado como Radha. Ra significa correr atrás. Então essa lila aconteceu. Em uma kalpa veio Baladeva Prabhu, manifestado a partir do lado direito de Krishna. Nessa kalpa, esse kata está descrito no Srimad Bhagavatam. Mas nessa era, Baladeva Prabhu apareceu no ventre de Devaki e depois Yogamaya o transferiu para a gestação no ventre da Rohini, mãe Rohini. Mas as pessoas, o que elas dizem? Que a Devaki teve um aborto. Mas ela não teve aborto coisa nenhuma. Foi Yogamaya que fez esse arranjo. Então, por essa razão, seu nome é Sankarshan. Entenderam? Amanhã vamos falar mais sobre Baladeva Prabhu. Baladeva Prabhu serve a Krishna de quantas formas? 10 formas. Asana significa assento, local de sentar. Roupas também. Ornamentos.
Até o cordão sagrado de Krishna é o próprio Baladeva Prabhu. Você tem cordão sagrado ou não? Esse cordão sagrado, ele é o Shesha, é a serpente, Sheshanaga, Baladeva Prabhu. No Chaitanya Charitamrita isso é belamente explicado. Baladeva Prabhu serve Krishna de 5 formas. Em uma forma, ele serve a Krishna primeiro de 4 formas. E depois na forma de Shesha, Shesharupa. Se você não tem bala, força, você não consegue nada. Então, que força você precisa? Chit bala, força espiritual. Krishna é Satchit Ananda. Sat significa existência. Chit significa conhecimento transcendental. E Ananda significa felicidade espiritual. Então, Krishna é um. Ele é Satchit Ananda. Mas ele se manifesta em 3 formas. E Baladeva Prabhu é a deidade que preside a existência, Sat. Krishna é a deidade que preside o conhecimento espiritual, Jnana, Chit. Todo conhecimento é proveniente de Krishna, Jnana. E quem preside a Ananda, bem-aventurança, é Srimati Radhika. Então, Srimati Radhika é a deidade que preside a felicidade espiritual, Ananda, bem-aventurança. 3 em 1, 1 em 3. Essa é a explicação. Sem Baladeva Prabhu e sua misericórdia, não podemos desenvolver nossa vida espiritual. Ele é a Kanda Gurtata, o princípio indivisível do Guru. Baladeva Prabhu é chamado o princípio indivíduo do mestre espiritual. E ele nos demonstra como servir a Krishna. Por essa razão, eu já disse que Baladeva Prabhu serve a Krishna de 10 formas. Dasarupa Seva. Ele é até mesmo as sandálias, os sapatos de Krishna, Paduka. Ele também é a sombrinha de Krishna. Ele serve de tantas formas. Ele serve. Shesharupe, Anantarup. Baladeva Prabhu manifestou-se na forma de Ananta Shesha, serpente suprema. Ele sustenta inumeráveis universos em seus cabelos de serpente. E também serve a Krishna na forma do Dhamma, da morada sagrada, transcendental. Dham. Eu tenho uma pergunta, Gurudeva. Você disse algumas vezes que Srimati Radhika vem de Krishna. E em outras eras, às vezes, Krishna está falando que às vezes Radha vem de Krishna e às vezes Krishna vem de Radha. Cada era é diferente. Você poderia falar mais?
Em algumas eras Shrimatradika vem de Krishna, mas tem outras eras que नहीं इस बार नहीं जब हम आपके साथ गए थे 2000 की कभी कभी कृष्णा श्रीमती राधिका से प्रकट होते tem outras eras em que ele vem de Shrimatradika. Então depende do Rasa Tattva Vichara, da concepção do Rasa Tattva e também o contexto no qual isso é falado. Então tem evidência disso nos Puranas. O Devota está falando. Isso é falado no contexto de Rasa Vichara, na concepção das raças, dos humores espirituais. Não entendi nada agora.